Ei, alô, som? Estão prontos para polêmica? No caso, eu tenho que estar pronto para polêmica, né? Quem vai gerar polêmica sou eu. Sejam bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. E eu quero muito a tua opinião sincera depois que tu acompanhar a minha linha de raciocínio e por que eu vou dizer para você não usar mais drone nas suas produções. Nem drone e nem gimbal. Não é um clickbait. De fato é verdade. Só que eu quero que você entenda o que eu vou dizer do começo ao fim, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que de fato eu estou dizendo. Vamos lá, vamos guardar o drone aqui e vamos explicar um pouco melhor o que eu quero dizer quando eu digo pare de usar drone e pare de usar gimbal em suas produções. Bom, não é novidade para ninguém que hoje tu adquirir um produto como um drone, um gimbal ou uma câmera melhor se tornou muito mais fácil do que 10 anos atrás. Quando eu comecei, a dificuldade de comprar uma lente, comprar uma câmera era infinitamente maior. Não só pelo valor monetário, mas também pela dificuldade de encontrar os produtos. Tu imagina, lá em 2011 nós estávamos ensaiando montar drones com peças da China para fazer voar com uma GoPro sem estabilizador. Hoje, nós temos drones neste padrão aqui, enfim, né? Qualquer drone da DJI hoje tem uma qualidade de imagem absurda. Então eu aplico os drones nas minhas produções há muito tempo. Então como que eu venho dizer agora para não usar drone nas produções? É que tem acontecido, e isso é que a galera tem que se atentar, que a facilidade do acesso ao drone, a facilidade de acesso ao gimbal. Eu comecei no Steadicam. Primeiro equipamento de estabilidade de imagem foi um Steadicam, depois de um Steadicam que era meio... não era 100% assim, eu comprei um que tinha um colete, um braço, eu não lembro o nome, eu acho que esse o nome de fato era Steadicam, né? Era muito pesado, não conseguíamos usar, acabamos, logo depois, eu não vou lembrar da marca, mas eu tenho review dele aqui no meu canal, eu adquiri um gimbal eletrônico, só que eu não consigo lembrar a marca desse gimbal. E na época eu lembro que era uma marca bem conceitual, assim, porque era que tinha iniciado esse negócio de gimbal eletrônico. Então sim, eu já usei muito gimbal e era muito legal na época tu usar um gimbal, tu caminhar com um gimbal na mão, tu fazer uns takes assim, 360, uns 180 graus. Só que aí é que tá o grande problema. Eu tô falando de 2012, 2013, 2014. E meu irmão, a coisa bagunçou geral, e agora é que eu vou criar a polêmica gigantesca aqui. E entendam, quem está começando principalmente, não leve isso como crítica, leve como uma dica. Ah, Márcio, quem é tu para dar dica para alguém? Eu não sei se eu sou alguém, mas eu tô aqui no mercado, vivo desse mercado há um bom tempo e trabalho hoje com produtos maiores do que eu trabalhava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e eu muito me inspirei em pessoas que estavam à frente de mim naquela época. Então o que eu quero fazer aqui hoje não é criticar o trabalho de ninguém. Longe de mim. Eu não tenho o direito de criticar o trabalho de ninguém, mas eu tenho como missão talvez dar algumas dicas para aqueles que sejam sábios. Ou seja, o sábio ouve a repreensão e o burro a ignora. Hoje em dia, com a facilidade do gimbal, com a facilidade do drone, os criadores de conteúdos esqueceram a criatividade em casa. Sim, exatamente isso. As pessoas pegam um gimbal na mão e têm a capacidade, e não é uma crítica, essa capacidade de usar durante um clipe inteiro cenas de gimbal para cá, cenas de gimbal para lá, cortando com um gimbal que vem de trás e entrando com um gimbal que vem de cima. O nível do teu trabalho cai drasticamente quando tu vai para este lado. A mesma história para o drone. É drone entrando de cá, é drone cortando com drone na edição, é drone para complementar drone. E tudo bem, as pessoas estão aí para aprender, eu estou aí para aprender, eu faço um monte de erros no meu trabalho também, e que eu ouço de outras pessoas que estão acima de mim os erros que eu faço.
Mas esse erro do drone com drone, o drone com gimbal, lente aberta com lente aberta, isso é um erro primário e que eu com certeza já cometi também. Só que eu tô aqui para alertar vocês, principalmente a galera que está começando. Prestem atenção neste detalhe. Vá gravar sempre com duas lentes, uma aberta e uma fechada. Tenha os detalhes para complemento. Você tem um plano aberto, que é o plano de encantar, né? O plano que vai encantar as pessoas é aquele plano grandão que vai mostrar praia e tudo mais. Tenha a informação, que é colocando aquele casal, estou usando aqui como exemplo um casal, né? Um ensaio à beira-mar ou um clipe. Quando você começar a prestar atenção neste detalhe, que é uma coisa tão simples, você vai começar a entender que a linguagem é outra e que o que tu vai transmitir, a história que tu vai contar é outra. Voltei aqui porque faltou informação do vídeo. Eu critiquei, disse que a galera usa drone com drone, gimbal com gimbal, mas eu não expliquei o que é para fazer, né? Vamos lá. Eu uso drone também nas minhas produções, só para deixar bem claro. Mas o que eu acabei esquecendo de dizer é o seguinte: o drone que tu tens que usar na tua produção, ele tem que ser o complemento da tua história. O gimbal que tu vai usar na tua produção, ele tem que ser o complemento da tua história. O que vai contar, a visão que vai contar a tua história não pode ser o drone completo. Claro, a não ser que a proposta do trabalho que tu vai fazer é mostrar apenas um take que conte a história com o drone. Mas numa história, num roteiro, né, num storytelling que tem uma história a ser contada, tu não consegue usar só cena de drone cortando para drone. Tu tem que ter as duas coisas. Eu vou gravar agora um empreendimento imobiliário. Um exemplo. Tu tem que ter uma cena de encantamento, que é aquela cena gigantona que vai mostrar ou o ambiente, né, que localiza o empreendimento, ou uma cena da própria vista do empreendimento, mas tu tem que ter um detalhe ao mesmo tempo para complementar esta informação. Então sim, eu uso drone nas minhas produções. Márcio, mas eu vi um vídeo teu que tinha o drone cortando para o drone. Mas era alguma coisa específica que para contar aquela história era necessário. O que eu quis dizer no vídeo anterior e acabei falando outras coisas e esquecendo é que o pessoal se empolgou tanto com a história de adquirir o drone ou adquirir o gimbal que acabou esquecendo a criatividade, acabou esquecendo de soltar, pegar a câmera na mão, ou no tripé, ou no monopé, e criar uma história. Uma vez eu fiz um curso, há muitos anos atrás, acho que foi no Eden Brasil da vida, eu não lembro o nome, uma dó aqui eu não lembrar o nome da pessoa, mas esse palestrante, que se eu não me engano era um português, ou se não era português era espanhol, se alguém lembra quem era aí, comenta, foi no Eden Brasil, ele criava um filme de casamento inteirinho, apenas com uma câmera, fazendo variações de câmera na mão, câmera no tripé, movimento, close, corte americano, plano aberto. Ele narrava essa história com criatividade. E a minha crítica construtiva que eu fiz anteriormente foi exatamente ao contrário disso, é dizer assim, cara, a turma tá simplesmente pegando um gimbal na mão, andando para lá e para cá, cortando o gimbal com gimbal. E não é que isso seja ruim. Tem clipes, por exemplo, posso citar alguns aqui que eu lembro de cabeça aqui agora, por exemplo, um do Michel Teló, que é os que eu me lembro, né? E outro da Anitta, que são planos sequência, ou seja, começou e terminou com o mesmo plano. Tem que ser um gimbal, ou tem que ser outra coisa que dê um movimento, seja um drone, mas a ideia, a concepção dessa ideia foi pensada para ser assim, diferentemente disso que nós estamos conversando, né, dessa dica que eu dei, que um videozinho simples, a pessoa vai gravar, por exemplo, um empreendimento imobiliário, ou um vídeo dentro da sua própria loja. Pegou o celular, pegou o gimbal do celular e tudo aquilo ali se torna uma cena de movimento cortando para movimento. Então era isso mais específico que eu queria dizer, que acabou não saindo bem explicado no que você ouviu até agora. E quando eu venho falar isso aqui, não é para apontar o trabalho de ninguém, até porque eu já comecei um dia, mas é para dar uma dica. Preste atenção neste detalhe. Tenha como seu melhor amigo ou amiga uma cinquentinha, seja ela qual for, se for uma Prime, se for de entrada, ou uma 85.
e tenha uma lente aberta para você trabalhar a informação, o encantamento, né? Sempre as coisas ao mesmo tempo, sempre tem que ter o que informa e o que encanta, o que informa e o que encanta. Assim é quando se monta um álbum fotográfico, né? Na época que eu trabalhava com álbum fotográfico, eu fazia isso. 2, 3 fotos de informação e uma foto gigantesca para encantar. E isso chama-se composição fotográfica. Preste atenção nesse detalhe que o seu trabalho vai cada vez ganhar mais valor e mais relevância. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você não se ofenda se você faz isso. De fato não é uma crítica, é um alerta, porque eu tenho visto muito isso atualmente, sabe? E a gente já tá com o olhar um pouco mais apurado, tu olha para aquilo ali e na hora bate, meu Deus, como pode? É câmera batendo, é gimbal batendo com gimbal, é drone batendo com gimbal, é gimbal com gimbal, drone com drone, é uma bagunça generalizada. Um abraço para todo mundo, se inscreva no canal, deixa sua opinião aqui embaixo. Comenta pra mim se tu já cometeu esse erro. Eu, com certeza, já cometi. Se for buscar coisas minhas aí, vou achar o mesmo erro, né? Muitas vezes até o contra-eixo, né? Tô fazendo uma coisa, cortando pra cá, quando eu vejo entra uma coisa para outro lado. E aí tu olha, vai pra revisão. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Então, mesmo hoje em dia, eu estando atento a essas informações, já tô tentando não fazer isso há um bom tempo, eu acabo vendo que sim, eu também cometo gafes como essa. Obrigado por assistir esse vídeo e até, claro, o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Já se inscreveu? Já me segue lá no Instagram, @MárcioTorres, ainda não te inscreveu aqui? Estamos aí rumo a 10 mil inscritos. Hoje é dia 7 de janeiro. Quero ver se até fevereiro, meio de fevereiro, nós batemos aí 10 mil inscritos. Até mais, fui! Até o nosso próximo vídeo.